Dando continuidade à análise do conto Branca de Neve, seguimos na leitura do trecho em que o caçador liberta a jovem. Foge, foge, pobre criança! E acrescentou baixinho, sem que ela ouvisse. As feras não tardarão a devorar-te. Sentia, no entanto, ter retirado um peso da consciência, e como aparecesse um filhote de urso caminhando em sua direção, matou-o com uma facada e retirou o pulmão e o fígado, que apresentou à rainha como prova de que a menina estava morta. O cozinheiro os salgou e a perversa madrasta de Branca de Neve os comeu, pensando que devoraria o pulmão e o fígado da enteada. Vamos começar nossa análise pelo sussurro do caçador. As feras não tardarão a devorar-te. Em nossa leitura filosófica, o conto de Branca de Neve é visto como uma alegoria da psique humana, onde cada personagem encarna uma dimensão íntima do homem. A madrasta simboliza a consciência tomada pelo desejo de controle, em conflito com novas aspirações da alma. O caçador representa os mecanismos de defesa, obediente às ordens da consciência. Já a Branca de Neve é a expressão das aspirações nobres, da pureza e dos ideais elevados. Nesse contexto, o trecho revela que os mecanismos de defesa não conseguem simplesmente libertar Branca de Neve sem produzir uma justificativa interna. O sussurro projeta nas feras a violência que não pôde ser exercida pelo caçador, funcionando como uma saída simbólica para preservar o equilíbrio interno. É como se dissesse: eu não te matei, mas o mundo selvagem o fará. Assim, mantém-se a aparência de obediência à consciência raína. Como veremos, este é o primeiro passo de um mecanismo complexo que tem como finalidade a construção de uma ilusão que amenize temporariamente o conflito interno. Logo após o sussurro, o conto narra o alívio da consciência. A narrativa apresenta o alívio da consciência, fundamentado na morte ilusória de Branca de Neve. A consciência acredita que o conflito foi solucionado, quando na realidade apenas foi adiado. Isso produz uma trégua aparente, frágil e temporária, um tipo de suspensão enganosa que não elimina a tensão, apenas a oculta, até que retorne à superfície da psique de forma mais intensa, trazendo consequências mais graves e repercussões ampliadas. E você percebeu que Branca de Neve não escuta a fala do caçador, as feras não tardarão a devorar-te? Esse aspecto mostra que as virtudes universais, os valores humanos mais elevados, não se deixam contaminar pelos vícios, defeitos e imperfeições da consciência. Uma boa analogia a essa narrativa é a forma como um raio de luz toca uma poça de lama sem jamais se sujar. Na narrativa, a alma humana é surda à consciência perversa e à conduta dos mecanismos de defesa. Ela segue seu caminho, intocada. Fique atento, pois esse padrão se repetirá várias vezes na história, e outros aspectos interessantes serão incorporados ao modelo atual. Mais um aspecto sobre o qual podemos filosofar é o filhote de urso morto no lugar de Branca de Neve. A leitura literal do texto apresenta o deslocamento da agressividade do caçador para um objeto substituto, no caso o urso. Como símbolo, o urso pode ser conectado à força animal instintiva e à natureza bruta, ao que há de mais animal no homem, e ao matar o filhote, o caçador sacrifica uma parte da animalidade instintiva para preservar a pureza idealizada. Dentro dessa ótica, a narrativa apresenta o sacrifício do animal interior para proteger as aspirações nobres representadas por Branca de Neve. No último vídeo, vimos que, inicialmente, o caçador é apenas um executor da vontade da consciência rainha. E ao escolher poupar Branca de Neve, ele rompe com a lógica da obediência cega. Assim, o sacrifício do urso também se encaixa como um símbolo dessa transição. O caçador precisa matar o aspecto mais animal ou instintivo do próprio comportamento para deixar de ser mero instrumento e se tornar mediador, a fim de proteger o que é nobre. Isso significa que a alma humana já está produzindo alterações significativas na intimidade humana, quer seja mudando a conduta do caçador, quer seja reduzindo o poder do homem velho.
A referência ao cozinheiro possui um aspecto novo e importante relacionado à função que ele exerce dentro da narrativa. Ele salga os órgãos, e se pensarmos no efeito do sal sobre o alimento, seremos levados para a dimensão simbólica em que ele foi inserido na história como uma metáfora de sua ação conservante e intensificadora do sabor. Assim, o cozinheiro, ao salgar os órgãos, é uma metáfora para a cristalização e intensificação da ilusão. Ele conserva e intensifica o sabor da ilusão para que a consciência possa sustentá-la. A rainha, ao comer aquilo que não alimenta de verdade a alma, internaliza essa falsidade, acreditando ter triunfado. Juntos, eles representam a fase final do auto-engano, ritualizar e consumir ilusões para manter o ego em paz. O ato de salgar representa a dimensão da psique que solidifica narrativas internas. Aquilo que foi racionalizado pelo caçador e acreditado pela rainha precisa ser conservado para sustentar o alívio da consciência. As ilusões que criamos por meio dos mecanismos de defesa da psique, como negação, racionalização ou projeção, tornam-se mais duradouras quando recebem reforço constante. Isso acontece pela repetição interna, ou seja, quanto mais a pessoa repete para si mesma uma narrativa, mais ela se cristaliza como verdade subjetiva. Outra forma de reforçar as ilusões é a confirmação externa, que consiste em buscar ambientes, pessoas ou informações que validem a ilusão e fortaleçam sua permanência. É o chamado viés de confirmação. Há ainda a função emocional, na qual, se a ilusão protege contra dor, medo ou insegurança, ela ganha valor psicológico e tende a ser mantida. Por intermédio da integração simbólica, a ilusão se conecta a símbolos culturais, crenças coletivas ou valores pessoais e se torna mais difícil de questionar. Por fim, tendemos a evitar a dissonância cognitiva, o que significa que confrontar a verdade gera desconforto. Manter a ilusão evita esse choque, prolongando sua vida útil. Em outras palavras, a durabilidade da ilusão depende de quão bem ela cumpre sua função de proteção e de quão pouco a realidade externa a desafia. Mas há aí um paradoxo importante a considerar. Quanto mais sólida a ilusão, mais frágil se torna o contato com a verdade. Precisamos ressaltar que os reforços constantes não são apenas o sal que conserva ilusões. Eles também podem atuar para preservar aquilo que é genuinamente nobre ou valoroso na intimidade humana. Por exemplo, a memória afetiva, quando repetimos gestos de cuidado, carinho ou lealdade, estamos salgando esses valores e preservando-os contra o desgaste do tempo. A ritualização e as práticas recorrentes, como reuniões familiares, celebrações, palavras de afeto, também atuam como reforços que mantêm viva a nobreza dos vínculos. Temos ainda a proteção simbólica, onde as virtudes universais, os valores humanos mais elevados, são protegidos contra o esquecimento ou banalização, desde que sejam relembrados. É com base nesta premissa que consiste a construção desta série de vídeos. Por fim, temos a durabilidade pela repetição. O que é repetido não apenas se conserva, mas se cristaliza como parte da identidade. Assim, a intimidade ganha solidez e se torna a referência de sentido. A diferença crucial é que, enquanto os reforços das ilusões servem para evitar a verdade, os reforços da nobreza servem para aprofundar as relações humanas. Ambos usam o mesmo mecanismo de conservação, mas com finalidades distintas. Um é fuga, o outro é cultivo. Como já dissemos no primeiro vídeo desta série, o universo simbólico contido em Branca de Neve não é exclusivo dos contos de fadas. Ele ecoa também nos mitos universais. No mito de Orfeu e Eurídice, Orfeu desce ao Hades para resgatar Eurídice, mas perde-a ao olhar para trás. Assim como o caçador, ele vive o dilema entre obedecer à ordem de não olhar e seguir o impulso humano. O mito mostra que o ideal representado por Eurídice e Branca de Neve é sempre ameaçado, mas nunca totalmente destruído. Prometeu rouba o fogo dos deuses para dar aos homens, sendo punido eternamente.
Ele encarna o sacrifício do instinto bruto, do urso interior, em favor de algo maior, a luz, o ideal. Prometeu desafia os deuses, o caçador desafia a natureza ou o destino. Mártires cristãos, assim como Branca de Neve, resistem às ameaças e permanecem puros, indiferentes às justificativas do poder. O silêncio da jovem ecoa a serenidade dos santos diante da violência. Não vamos analisar o significado simbólico do fígado e dos pulmões, nem ao fato da rainha comê-los, pois fizemos isso no último vídeo. Isso é tudo o que temos por hoje. Esperamos que você tenha gostado e, se estiver chegando agora ao canal, veja na descrição do vídeo o link para a playlist completa das análises do conto Branca de Neve. E até nosso próximo encontro!